Muito bem, está no ar o Rumo, o futuro da mão de obra na região. Nosso bate-papo semanal a respeito de trabalho, de economia, de oportunidades, tudo pensado para o desenvolvimento do Vale do Taquari. A produção e apresentação é comigo, Felipe Faleiro. Na técnica temos Anderson Barbosa. E o Rumo, o futuro da mão de obra, chega num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT, também do Sicredi, a Univates, também nossa parceira, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Instituto, ou melhor, Dale Carnegie Vale do Taquari, Construtora Giovanella e Tomasi Logística, este o Rumo que vai ao ar na 102.9, também está nos nossos dispositivos, nas redes sociais, no YouTube, no A Hora TV, também em formato de podcast, no Spotify e em outros canais do Grupo A Hora. Acesse lá no YouTube, A Hora TV, curta, compartilhe, compartilhe conosco a sua experiência sobre esse programa e sugira temas, sempre muito bem-vindo, sugerir assuntos para este programa que tem como mote falar principalmente da empregabilidade e oportunidades para o Vale do Taquari. No programa de hoje, o nosso assunto é profissão rede de energia, dos cursos de eletrotécnica, porque no início do mês teve a inauguração da planta de treinamento no Senai, Vale do Taquari, uma parceria feita juntamente com a Sertel. E para conversar conosco, nós recebemos aqui o vice-presidente da Sertel, Daniel Luiz Sec. Tudo bom, Daniel? Olá, Felipe Faleiro, tudo bem? Tudo certo. Simão também e o nosso Jerry aqui do Senai. Com certeza, né, Felipe? É um cenário que a gente vem trabalhando nos últimos anos para a gente sempre melhorar cada vez mais, e uma parceria junto com o Senai aqui em Lajeado prospera e nos faz aí enxergar um futuro cada vez melhor nas nossas mãos de obra, nas nossas técnicas e num serviço para os nossos associados, que é sempre manter uma energia elétrica de qualidade com todo mundo fazendo as suas atividades. Uma maquete, um local onde o aluno, Jerry, pode ir lá e ver como faz, como acontece, como distribui a energia elétrica de fato, lá com fio, com poste, com transformador. É isso que dá o brilho nos olhos dos alunos. É na prática. É na Justamente. prática. É isso aí. Também está conosco aqui o Simão Dio, que é o diretor de operações de energia da Sertel. Tudo bom, Simão? Tudo bem, Obrigado, boa viu? tarde, Felipe, boa tarde, Jerry, Daniel, aos ouvintes aí. Prazer a gente poder compartilhar com vocês e estar aqui neste podcast aí. A Sertel vem conversando já com o Jerry, conversamos lá no Senai aquele dia, né? Isso foi antes de 2023, começamos com esse projeto aí, com essa parceria, né? E depois de firmado essa parceria tão importante aí passamos pelos problemas do Vale e a gente viu o quanto essa parceria vai e está sendo muito melhor do que imaginávamos, né? Então a Sertel aí está construindo uma sede nova em Lajeado, precisando de muitos funcionários, nós precisamos qualificar eles do lado de cá do Rio. Então a gente tem isso bem claro que estando aqui, tendo treinamento aqui, prontos para o mercado de trabalho aqui na região, para nós vai ser muito importante essa parceria aí com o Senai. E pelo Senai, o diretor do Senai Vale do Taquari, o Jerry Hibner. Jerry, que é o nosso conselheiro do Rumo, né? Nos ajuda a pensar o programa, nos sugere pautas, nos sugere assuntos. Seja bem-vindo, Jerry. Mas que honra ser nomeado assim conselheiro num programa tão importante aqui para a região. Obrigado, Felipe. Boa tarde, Simão, boa tarde, Daniel e os ouvintes. Então, como já bem dito aqui pelos colegas, o sonho de ter um curso técnico no Senai não é de agora. Fazia muito tempo que nós vínhamos buscando a aprovação do nosso departamento de formar profissionais de nível médio. Isso começou há 3 anos atrás, para 4, com o primeiro curso aprovado, Automação Industrial. Foi uma vitória aqui para o Vale, porque até então a gente não tinha. E aí a gente começou a andar, e eu sempre repito, né, a partir de uma pesquisa do Projeto Rumo, que identificou com bastante evidência a carência de mais profissionais do técnico em eletrotécnica na região, a gente movimentou para ter esta formação aqui. Mas, claro que não haveria possibilidade se não fosse esse olhar muito
autêntico e visionário da Sertel de trazer a parceria e fornecer a planta, a maquete de tão grande qualidade. No embrião da ideia, né, dessa conversa, porque seria um módulo adicional para operação em rede, né, que é uma maquete que imita o transformador, a rede de transmissão de energia, ela imita os problemas que o profissional que atua em altura, principalmente, que ele vai ter no dia a dia. Desta formação da ideia, como o Simão mesmo disse, foi antes das inundações. As inundações só comprovaram a importância de ter profissionais, porque foram equipes que trabalharam muito para restabelecer a energia no Vale do Taquari. Bom, como é que funciona justamente, Simão? De que maneira foi pensada a maquete? Como é que ela se estrutura e como ela pode ajudar o profissional, seja aquele que vai entrar no mercado ou mesmo aquele que já está atuando? A gente vê que o profissional ele tem que aprender realmente o que ele vai fazer a campo. Nós chamamos a campo quando é no trecho mesmo, né? Ele precisa aprender, por exemplo, a subir em poste, como ele amarra a escada dele, como ele prende, como funciona lá naquela maquete, troca de fusível de transformador, conexões de cabo, de MT, de BT, o transformador, como é as conexões deste transformador. Então, o profissional que treina numa maquete pronta daquelas, ele vai sair dali não 100% preparado, porque isso demora anos para o cara ser top na profissão dele, né? Mas ele vai sair com uma base muito importante. Então, ele trabalhando, como a Sertel trabalha sempre ou em duplas ou em equipes de 7, 8 pessoas, esse cara vai entrar na equipe como sendo um auxiliar, ele vai aprender ainda por um bom tempo até poder trabalhar sozinho. Sozinho que eu digo, naquela atividade ali, sempre em dupla, mas um puxa a frente e o outro vai estar trabalhando junto. Então, tendo a maquete, o cara vai ser com uma base muito melhor do que só com teoria. A teoria, ela ajuda muito, ela vai mostrar, tu vai passar filme, mas o cara conseguir subir no poste, botar a mão na chave lá, usar uma luva de alta tensão, né? Ele vai ver a espessura diferente, como ele se adapta ao trabalho, e às vezes esse profissional pode enxergar naquele momento, não é bem essa área que eu quero. Ele faz o curso de eletrotécnico e vai para uma área mais industrial. Então, isso é muito bom, porque quando esse profissional chega para a Sertel para trabalhar, ele já vem focado naquilo e ele sabe que ele vai poder fazer e que ele vai gostar de fazer. Uhum. Que bacana. Jerry, sobre essa formação, como é que é o curso de eletrotécnica? Ele tem o quê? No terceiro módulo, que é realmente a operação em rede. Na verdade, é no quarto módulo que a gente classifica como específico 1, 2 e 3. O primeiro módulo ele é introdutório, ele vê uma base da eletricidade, enfim, toda a parte mais de introdução mesmo ao tema. No segundo, ele aprende a projetar e executar projetos elétricos prediais. No terceiro, projeto e execução de áreas industriais e manutenção, inclusive. E o quarto módulo, que é 300 horas também, que é um módulo intenso, aí é sistema elétrico de potência, onde vai ver toda essa parte O de geração, distribuição, 2 anos de curso, distribuição, manutenção, projetos elétricos de alta tensão, dentro disso que o Simão falou, que realmente não tem como comparar tu ver um vídeo ou um esquema num quadro ou ir lá subir na escada e fazer as manobras que é exigido no dia a dia. Os alunos já estão fazendo. Eles vão para o módulo, quarto módulo agora a partir de julho. Mas, assim, se tu dá um pouquinho mais de tempo nesse bloco aqui, de eu dizer que a partir da inauguração já vieram muitas demandas de alunos e da comunidade pedindo cursos, inclusive que vou depois falar com a Sertel para a gente abrir módulos individualizados de formações nessa planta. Não precisa estar fazendo efetivamente o curso técnico em eletrotécnica, mas módulos só desta planta didática que o pessoal está se interessando muito. E já dentro deste cenário, já encaminhei a aprovação do curso técnico presencial em eletrotécnica, que aí é um curso de 1.200 horas, 100% presencial, porque a repercussão foi muito positiva, o pessoal se interessou muito por esta possibilidade que a gente tem hoje aqui. Legal. Daniel, quando que passou ali pela estratégia da Sertel, fazendo uma parceria? Porque no Colégio Teutônia já existia, né? Sim. Como é que foi levar também, como disse o Simão, do outro lado do rio, trazer para Lajeado também essa formação? Quando é que vocês decidiram isso?
Olha, com certeza, né, Felipe? Quando a gente está dentro da Sertel, a gente enxerga, a gente vê as nossas áreas de atuação e o crescimento da Sertel. Mas também a gente vê, que nem a gente falou, né, de olhar aqui para o nosso Vale do Taquari como um todo, não só o olhar para a Sertel, mas é um serviço de qualquer distribuidora de energia. Então, com esse olhar que a gente viu e a demanda vinha aumentando, claro, olhando os indicadores da cooperativa Sertel, a gente viu que essa necessidade ia acontecer. Então, se nós não se antecipar e fazer, não ia ter. Então, da mesma forma que a gente vem conduzindo a nova estrutura aqui em Lajeado, quando a gente pensou, vamos fazer a nova estrutura lá em Lajeado. Sim, mas a estrutura vai ficar pronta lá e quem vai trabalhar lá? Como é que nós vamos iniciar esse processo? Então, quando a gente começa a aprofundar o assunto e com uma demanda que a gente vinha num cenário econômico, Felipe, aqui na região do nosso vale, um cenário onde as indústrias estavam colocando cartaz e andando de moto com alto-falante ligado, pedindo vaga, ou a gente se antecipa ou a gente vai ficar para trás. Nessa forma, a gente vem fazendo essas parcerias. Nós temos também com a Univates uma parceria dentro da universidade, que também traz esse conhecimento, claro, não é lá, é na parte de engenharia que nós temos isso, porque acho que essa união de estratégia nós temos que ter para proporcionar o futuro para a nossa Sertel com esses profissionais. Passou por isso, mas é claro, dentro do nosso planejamento, a gente sempre costuma dizer isso, a gente só pode fazer isso quando a gente está com os pés no chão, firme financeiramente, com condição de tudo isso. E a gente está nesse momento. Então a gente conseguiu evoluir, avançar, fazer esse investimento para que daqui X tempo a gente começa a colher o resultado disso. E a gente já está vendo agora aqui na fala do Jerry que isso é o caminho. Porque a gente logo vai fazer uma usina aqui em Bom Retiro, a gente vai fazer uma usina nova aqui. Não é o pessoal da Europa, não é Estados Unidos que vai vir aqui botar a mão e construir. É nós que vamos construir isso. É as pessoas daqui que vão fazer isso. Quando a gente fala isso, tem que ser pessoas com conhecimento e capacidade. Quando a gente constrói aí, Simão, a gente tem hoje, a Sertel tem 5.000 quilômetros de rede. Se a gente estendesse todas as redes, quem construiu esses 5.000 quilômetros de rede? No início foram os associados da Sertel lá ajudando com a mão de obra que eles conheciam. O setor elétrico foi avançando, a complexidade aumentou. A Sertel está com 56 processos de inteligência artificial dentro da distribuidora de energia. Mudou muito o procedimento de trabalho. Então, com isso, a gente vai ensinando essas pessoas e a gente vai seguindo, evoluindo. 5.000 quilômetros de rede hoje. Talvez daqui 10 anos a gente vai ter 10.000 quilômetros de rede. Então, esse crescimento, ele não vai ser igual à forma como foi construído os 5.000. Ele vai ser diferente. Ele vai ser mais eficiente, vai ser com drone, vai ser com isso, com tecnologia. Vai ser, porque as indústrias cada vez mais querem qualidade de energia. A rádio aqui a hora não pode ficar sem energia. Nós temos que sempre atender tudo isso. Então, acho que voltado e acreditando nessa estratégia econômica e no negócio da Sertel, que é distribuir energia, que vem crescendo uma média aí de quase 15 a 20% ao ano depois da pandemia. Antes da pandemia, 5, 6%. Depois da pandemia, 15 a 20% ao ano. Então, vamos enxergar, ver o que está acontecendo, as indústrias estão vindo para a nossa região, está vindo mais pessoas morar na nossa região, nos 48 municípios que a gente atua, e a gente tem que dar uma resposta para o nosso associado, que é, nós evoluímos a infraestrutura primeiro, com a infraestrutura pronta, que vem a indústria, que vem o consumo. Não adianta vir uma indústria e não ter o fio lá para ligar, daí não funciona. Então a gente tem que se antecipar nesses movimentos. E eu acho que essa estratégia da Sertel dos últimos anos, de buscar educação, conhecimento, essa é uma grande aposta nossa aí para o nosso futuro. Sem dúvida. São tantos assuntos, porque quando a gente fala de energia elétrica, a gente fala também sobre todos os avanços tecnológicos e cada vez é uma infraestrutura básica para todos. Ter energia elétrica é garantia de que os serviços vão continuar. O que nós passamos durante as inundações, em especial na inundação de maio, mostra o quão é importante que se tenha uma estrutura sólida com relação a isso. E isso vai tanto com relação a novos modelos de geração de energia. Nós vemos um crescimento da energia solar, nós vemos algumas apostas com a energia eólica e, sem dúvida, a própria pela usina, pela força da água, essa que tem se mostrado a mais
é a mais consolidada que nós temos aí no nosso estado, né, Daniel? É por aí. Isso, com certeza. A energia hídrica, ela representa uma consolidação e uma garantia energética firme sempre, uma energia de dia, de noite, enfim, é o que consolida o sistema elétrico brasileiro. Então, hoje o Brasil, ele possui mais de 80% de energia renovável com garantia que se tem nos reservatórios de volumes de água que fazem ter essa garantia energética, porque a gente precisa gerar energia, que nem eu falei, em vários horários e em vários períodos. Por isso que a energia, ela tem lá as bandeiras que a gente fala, a bandeira verde, a laranja, a vermelha, que sinaliza quando os reservatórios de água estão baixo, começa a entrar a usina térmica. Então, usina que gera através carvão, outros combustíveis, com um custo bem maior. Então, acaba para o meio ambiente sendo pior e o custo também financeiro para todos os clientes associados também fica pior. Então, quanto mais usina hidrelétrica a gente fizer, menor os custos para nós no futuro e também é uma energia renovável, uma energia limpa e que fica, é um investimento que tu faz para se pagar em 20, 30 anos, em 15 anos, o negócio que for, mas ele fica lá 150, 200 anos. Então é essa a força que a gente vem fazendo e conduzindo a Sertel. Nós temos 4 usinas hoje em funcionamento e estamos indo para a 5ª usina, construir aqui em Cruzeiro, Bom Retiro, ali na região, fazer a nossa UHE, não é mais uma PCH, não é mais uma PCH, é uma UHE que gera energia para mais de 100 mil habitantes, né? Então é muita energia para o nosso vale, disponibilidade que faz com que quando o vale crescer ainda mais, energia não vai ser o problema, energia é a solução. Que bacana. Bom, este é o programa Rumo, Futuro da Mão de Obra. Nós vamos para um rápido intervalo. Em seguida, voltamos aqui com o Daniel Sec, vice-presidente da Sertel, com o Simão Dil, que é o diretor de operações de energia da cooperativa, e também com o Jerry Hibner, o diretor do Senai Vale do Taquari. Nós já voltamos. Voltamos com o Rumo, Futuro da Mão de Obra na região, num oferecimento Cascareira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascaleira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. SEAT, educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e região alta. Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou no site. Sicredi é ter com quem contar. Univate, somos ensino, somos ciência, somos comunidade, somos Univates. Rodos do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Metalúrgica Hassmann, mais de 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, há 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Construtora Giovanella, há 4 décadas a Construtora Giovanella pavimenta caminhos com obras de qualidade e responsabilidade para a comunidade regional. Tomasi Logística, pioneira em rodar com carretas elétricas no Brasil, a solução mais sustentável do transporte de longa distância. Acesse tomasilogistica.com.br e conheça essa história. O Rumo desta semana fala sobre o setor elétrico, as oportunidades de trabalho e a necessidade de formação. E para conversar conosco, nós temos aqui o vice-presidente da Sertel, o Daniel Luiz Sec, também o diretor de operações da cooperativa, Simão Dil, e o diretor do Senai Vale do Taquari, Jerry Hibner. Bom, nós temos como um desafio, acho que para todas as áreas, né, Jerry, que é a necessidade de pessoas com qualificação. E nós vemos muito do que os empresários nos dizem é que, para além da formação, é preciso também ter uma conduta, que é uma conduta voltada a realmente mostrar interesse, ser proativo, saber trabalhar em equipe.
como que faz para alinhar essas necessidades do que é conhecimento técnico e o que é comportamental? Isso é um desafio que não é de hoje, né? E todas as gerações vão precisar serem treinadas ou desenvolvidas para minimamente equilibrar esses aspectos, né, da questão humana, comportamento humano, fatores comportamentais e o conhecimento técnico para você prosperar profissionalmente e poder fazer um bom trabalho. E aí, falando em dificuldade de contratação, hoje o Brasil, falando em Rio Grande do Sul, tem regiões que pleno emprego, né? Pleno emprego, tem mais vagas do que O Vale pessoas do Taquari aptas. é um Vale do caso. Taquari é um exemplo, mas o Rio Grande do Sul está um cenário muito parecido com o Vale do Taquari, né? E o Brasil hoje, dados atuais, o Brasil tem mais de 38% de pessoas na informalidade da sua população em capacidade ativa de produção, o que também é um grande dificultador. E aí, então, nós temos um contingente de pessoas que está estudando, que querem trabalhar, e a gente tem que equilibrar as questões emocionais, da inteligência emocional, da capacidade de ter equilíbrio nas suas condutas e comportamentos e emoções e fazer um bom trabalho técnico. E esse equilíbrio não é fácil, Felipe, porque nos cursos, inclusive, estamos colocando cada vez mais conteúdos relacionados a comportamento humano, né? Para dividir. Nós falávamos aqui, nós três, formação em engenharia, era um conhecimento técnico muito forte, onde tu não via relações humanas durante o curso, pouquíssimos aspectos. E agora está começando a se inverter, os nossos planos de cursos estão dando um olhar muito, muito intenso para realmente fatores comportamentais. Porque aquela velha máxima que eu ouvi há 20 anos, quando me formei em engenharia, se demite pelo comportamento e se contrata pelo técnico, o inverso. Eu contrato o currículo e demito por comportamento. Hoje ela está muito mais forte do que aquele tempo que nós nos formamos, porque naquele tempo até a nossa expectativa com relação ao trabalho já era nossa, essencialmente nossa, de dar segmento numa área, numa empresa, por mais tempo, e hoje já não. O jovem vem com outro olhar, um olhar de tu não planejar o futuro, tu viver o presente. E esse imediatismo nos dá desafios muito maiores. E o curioso, né, quando nós falamos em relação das pessoas, nós estamos num momento em que nós desafiamos o tempo e o espaço, porque nós falamos com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, indiferente do horário, né? Algo que era inimaginável há não muito tempo atrás. Estamos falando de 20 anos, né? Era inimaginável uma situação dessas. E ao mesmo tempo que nós temos uma imersão tecnológica, uma conectividade muito grande, nós estamos tendo que resgatar algumas tradições e alguns perfis que eram muito comuns. Talvez por isso na engenharia do passado não se falava em relações humanas. Né? Talvez. O que está acontecendo na visão de vocês? Porque isso atinge o setor elétrico, sim, mas ele atinge, enfim, todos os setores produtivos que nós vemos na nossa região têm falado a mesma coisa. Daniel, como é que tu vê isso, Simão? A questão hoje da contratação é levado muito em conta a análise da psicóloga que faz a preparação, no caso, na contratação, a entrevista. Nós batemos muito forte na questão de proatividade. Hoje a pessoa ela vem para a área de energia com uma certa bagagem técnica, mas a proatividade, a maneira que ela se comporta é quase mais importante do que isso. E numa entrevista é possível ver isso? É possível, sim. O modelo comportamental, o histórico profissional, é conversado sobre família, tu vai morar aonde, tua esposa vem junto, o que tu imagina para tua vida. Então a gente tenta sentir o máximo possível porque é o fator que talvez vai definir 50% da contratação. É muito, muito interessante isso, tempos atrás, que nem tu falou, né? Tu contratava pelo técnico e demitia pelo comportamental. Hoje tu contrata pelo comportamental e técnico, mas com o olho focado no comportamental. Por quê? Se eu boto um cara para trabalhar na cooperativa, só em treinamentos que ele faz, isso tem um custo para a cooperativa. Se nós errarmos na contratação, nós abrimos uma lacuna não só financeira, mas de tempo. Eu perco talvez 60 dias num treinamento para uma pessoa que não quer aquilo. Então a gente... Bom, Simão, desculpa te interromper, mas esse delay dos 60 dias, porque quando a gente conversa com as pessoas e faz uma entrevista
acompanhamos a entrevista de RH, uma entrevista de emprego, muitas vezes essa pergunta, o que você espera da vida, o próprio candidato não sabe o que responder. Exatamente, exatamente. A gente a gente abre, por exemplo, uma vaga num determinado setor e quando tu vai conversar com o candidato, ele diz, pô, mas nesse setor tem mais algum outro? Esse imediatismo, sabe? Será que tem mais uma oportunidade? Como vai ser dentro da cooperativa? Qual é a chance de crescimento que eu tenho se eu entrar nesse setor? Então, é bem interessante. Eu participo, às vezes, de entrevistas junto com o RH, né? E aí tu vê o modelo de pessoas, cara, pessoas com 30 anos, pessoas com 20 anos, pessoas com 40 anos, né? Então nós temos que cuidar essa questão de quanto tempo essa pessoa trabalhará com nós ainda. Nós temos toda uma análise de perfil. E aí entra, Géria, a questão da nossa conversa lá de 23, de nós botarmos uma maquete no Senai, né? E foi um casamento perfeito, porque a inundação mostrou para nós o seguinte, nós ficamos um dia e meio esperando na ponte para cruzar com os nossos caminhões para trabalhar aqui em Lajeado. E nessa região nós tínhamos um caminhão lá em Boqueirão do Leão que não conseguia descer para trabalhar em Lajeado. Então lá atrás, isso foi provado lá em final de 23, né, que foi a primeira. Sim. E nós já vínhamos conversando antes sobre a maquete Isso. e hoje a gente enxerga aqui o quê? A pessoa que estiver do lado de cá, ela não precisa ir para Teutônia fazer um curso, então ela está poupando no mínimo 1 hora. Com esses problemas da ponte aqui, é 1 hora e meia, às vezes até mais, o tempo que ela A perdeu. logística passou a ser uma equação mais do que necessária. Exatamente, e aí entra o Senai com a parceria da Sertel, que, né, foi uma coisa estratégica, mas a gente não imaginava a total necessidade que a Sim, Sertel teria, né? Sim. Então isso, pô, vem a calhar para nós aqui de uma forma extraordinária, né? E complementando, né, Simão, também, que a gente sempre tem que observar, nós acreditamos nisso, observar o movimento que a juventude vem nas contratações do trabalho. Antigamente, as comunidades se juntavam, eles fizeram as igrejas, eles fizeram os campos de futebol, eles fizeram. Hoje, a geração que vem, ela não é que ela não dá importância para tal. Hoje, a dificuldade de manter as igrejas, os clubes, essas pessoas, elas tá mais difícil. Esse movimento a gente vê dentro das empresas. As empresas hoje, nós contratando essas pessoas, quando elas entram, no outro dia elas já querem ser lá o diretor da empresa, já querem ser o gerente. É muito imediatismo. A gente sempre pensa que a gente tem que estar junto com essas pessoas e proporcionar, não que eles vão ser os diretores da empresa em um dia de trabalho, não isso, mas a gente tem que proporcionar algumas agilidades que eles buscam como rapidez. Então, nós dentro da Sertel, em alguns momentos, a gente instalou alguns anos atrás plano de cargos e salários, que mostra para essas pessoas até onde eles podem chegar em determinados níveis, que tem que estudar para chegar em tal, que tem que fazer isso para conseguir, porque aí a gente mostra para essa nossa juventude que vem junto ao nosso trabalho que elas podem sim crescer dentro da cooperativa. Esses movimentos são essenciais junto com RH, junto com psicólogos, que tentam monitorar o perfil dessas pessoas, mas não adianta de nada se as empresas elas ficarem antigas nos processos. Elas precisam sempre renovar os seus processos internos. Para renovar o processo interno, é jovem fazendo processo novo com jovem. Assim a gente tem que ir evoluindo. E a gente vem fazendo isso dentro da cooperativa Sertel, avançando os nossos procedimentos, mas sempre com cautela. Não vamos sair agora daqui, não. Vai avançando, vai fazendo, tijolinho por tijolinho, mas tem que ir construindo. Uma empresa, uma cooperativa fazendo isso, a gente oportuniza que essas pessoas fiquem na cooperativa. Porque isso também, quando a gente faz as entrevistas, o que faz uma pessoa sair de uma empresa? Muitas vezes das respostas, uma delas é isso, é ficar numa cooperativa, numa empresa antiga, que não inova, que não dá oportunidade, que isso, aquilo. Então, por isso, se nós pegar hoje na Sertel, nível, vamos lá, supervisor, coordenador, gerentes, uns quantos desses foram jovem aprendiz dentro da Sertel? Então, dentro da nossa cooperativa, a gente vem impulsionando isso para que a gente dê a oportunidade para todas essas pessoas. Isso é muito valioso, porque nós vemos que também, quando a gente fala em necessidade de renovação das equipes, muitas vezes pode não ser o intuito, mas uma narrativa de que a culpa é o outro. A culpa é... Não, e não é. É uma nova realidade que se põe à frente e que desafia a todos.
a geração que, vamos lá, nós, né, depois dos seus 40 anos, né, nós tivemos um outro tipo de formação, que Bem é diferente. justamente, primeiro você chega num ambiente de trabalho, você mostra a sua importância, você conquista o seu lugar, para depois verificar quais as oportunidades, ou, vamos lá, eu tô aqui há tantos anos, o que mais tem para mim? Que outras... eu vou virar um editor, no caso do jornal, eu vou virar um coordenador, enfim, se tinha esse tempo. Agora há uma necessidade de feedbacks constantes. Isso, em diários. Exatamente, muitas vezes o que não... vamos lá. Antes nós tínhamos o quê? Um feedback anual, que chegava com funcionários, olha, aqui vamos ao acordo tácito, eu espero que neste ano tu entregue tal coisa, que tu faça isso. Agora não, há uma necessidade que seja mensal ou Semanal, às vezes até diário, Felipe, em algumas condições, porque daí a gente consegue evoluir nos nossos processos. Por quê? Porque a mudança ela tá muito rápida. Tu falou, mas também é essencial que a gente tenha a experiência das outras pessoas mais velhas que nós, que estão dentro dos nossos negócios, nos trazendo experiência, nos trazendo conhecimento, para a gente seguir crescendo com certeza, com responsabilidade, enxergando o futuro. Eu acho que essa harmonia de todas as gerações faz a gente crescer, mas a gente nunca pode esquecer de nenhuma delas. A gente tem que dar importância para todas, a gente ir evoluindo. GR, Perfeito. Sim, é por aí? é por aí. Mas o desafio vai além porque as equipes de gestão, os responsáveis pelo comando e pelas decisões, também estão numa necessidade urgente de adaptação, né? Porque as gerações que estão vindo, elas funcionam de forma diferente. Então, nós mantermos a mesmo modo operandi que nós fomos moldados e que trabalhávamos até ontem já não está dando mais. Comando, controle, esse tipo de liderança já não funciona mais para todo mundo, já tá. Eu preciso mobilizar, eu preciso sensibilizar, isso pode ser diário, semanal, Isso aí. tem que ser contínuo, essa motivação contínua, e é o desafio, porque nem assim às vezes tu consegue atrair e manter o funcionário numa equipe, num time, numa empresa por um período maior. Aí vai, tu treina 60 dias, 90 dias, quando ele está pronto, ele acha que não está motivado e qualquer motivo é suficiente para ele mudar de ocupação, de posição, inclusive, e aí tudo começa de novo, né? Então é um desafio essa muito da maior motivação do que a complicado, né? gente pensa. Porque quando se fala em liderança, é muito do liderar pelo exemplo, né? O líder, ele tem necessidade de mostrar também por que ele tá nessa função, como que ele... Porque motivação, vamos lá, para mim, quando eu comecei como profissional, e essa é a minha história, a motivação era conseguir pagar meu aluguel, meu gás. Isso aí. Era essa a motivação. Pagar a parcela do carro, né? Poder andar final de semana. Né? Não, e eu só E fui... com o carro limpo ainda, né, Simão? Não, eu era pagar, né, ter dinheiro para me alimentar na universidade, ter dinheiro para pagar o aluguel, para não passar. Era essa a motivação. Hoje em dia, nós temos a própria geração que sai mais tarde de casa. Isso. Toda uma construção que ela é diferente. Está despreocupada com a construção do futuro profissional dela. Ou se preocupa muito depois do que precisaria, na verdade, né? E isso, às vezes, impacta na questão do crescimento dela dentro da empresa. Sem dúvida. Nós vemos hoje, assim, alguns casos de profissionais que não querem ir para frente. A gente tem esses casos, né? E aí tu olha, assim, a faixa etária de idade, você vê que está morando com os pais ainda. Então, tem um lastro, tem uma tranquilidade que o cara pensa, pô, tô ganhando 3 mil, tá bom para mim desse jeito, né? Eu tenho um altinho lá, pago a parcela dele, não preciso pagar alimentação, não preciso pagar aluguel. É uma geração um pouco diferente, né? E a gente sente isso lá dentro, que às vezes a pessoa ela não é proativa ou ela não quer dar mais um passo, que nem o Daniel falou, na nossa matriz de cargos e salários, a gente tem lá regras, é vertical e horizontal. Então o cara tem que estudar um pouco mais e passar um pouco mais de tempo na empresa. Então ali ele vai formando a carreira dele, mas ele precisa querer. Às vezes o cara não vai lá fazer um curso externo que foi indicado para ele. Faz esse curso, a Sertel vai pagar. E o cara diz, não tenho tempo. Diz, mas se tu fizer, abre uma outra porta para ti. Não,
tá bom assim. Não é a regra, essa é a exceção. Mas tem isso dentro da empresa. E vamos dizer também, são escolhas. São escolhas, claro. São escolhas. A Se ele, gente se ele nós cumpre. somos- Exatamente. Não que esteja certo ou errado, são Exatamente. escolhas. Sim, São escolhas. são escolhas. Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e nós já voltamos com rumo o futuro da mão de obra na região. Voltamos rumo o futuro da mão de obra na região, nosso terceiro bloco, num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomasi Logística. Este é o Rumo Futuro da Mão de Obra, pela 102.9, no YouTube do Ahora TV, também no grupo ahora.net.br. E no programa de hoje nós falamos sobre o setor elétrico, sobre a necessidade de mão de obra e sobre a formação que temos hoje no Senai, curso que ficamos muito felizes em saber que partiu da pesquisa do Rumo Futuro da Mão de Obra. E para conversar conosco estão aqui o Daniel Luiz Sec, vice-presidente da Sertel, o Simão Dil, diretor de operações da cooperativa, e o Jerry Hibner, diretor do Senai. Então é isso. A primeira pesquisa Rumo foi o que deu embasamento para a central da Fiergs e do Senai fazer o investimento aqui. A gente já estava rodando o técnico em automação, que estava na primeira edição, mas não tínhamos o técnico eletrotécnico, até porque para você investir em áreas diferentes, tu precisa ter justificativa que realmente dê embasamento num aporte financeiro. Sim. E aí veio a pesquisa deixando O aporte foi lá de quanto? o aporte, na época, para nós trazer para o eletrotécnica, passou de R$300 mil para trazer, fora a planta que veio toda ela custeada pela Sertel. E agora está vindo mais 36 mil esse ano, que é para várias manobras, essas luvas todas, Segurança. 36 mil reais que já está para chegar. Inclusive tem uma aula já no final de junho, à noite, né? Te convido, qualquer coisa quiser fazer uma passada por lá, já esta planta vai efetivamente começar Sabe que a não precisa gerar. convidar, né? Eu sei, tu também é de casa. Mas aí foi a pesquisa Rumo que demonstrou, levamos lá para a Sertel, temos essa ideia de trazer um curso técnico e validado na hora, e já se posicionaram como vamos apoiar, a Sertel apoia a educação, nós vivemos, nós precisamos investir em gente, em pessoas, e está aí o resultado que nos deixa muito feliz. Está contribuindo em parceria com a cooperativa para a formação de profissionais da área técnica. No da energia. eletrotécnico são quantas vagas? A gente abre geralmente 30 vagas para cada curso técnico. É 100% presencial esse? Não, esse que nós temos até o momento, ele é semipresencial. Até por uma conversa que nós tivemos para né? atender o setor que todos os dias, por questões de escalas, por questões de demandas e Sobre cargas aviso, horárias, sobre aviso, temporal. Então, a gente também acabou. ajustou para proporcionar para quem trabalha neste regime de trabalho. Mas agora o pessoal está nos pedindo o presencial, que é todas as noites. E já é outro público que quer estar Claro. dentro da certeza. sala de aula todas as noites. Só que esse é um investimento, é uma outra proposta que tem que ser aprovada e já está em fase de análise e vamos trazer também. Daniel, sobre o curso ser semipresencial, eu ouvi uma história que partiu também de um funcionário da Sertel lá de Boqueirão do Leão, essa ideia, como é que foi isso? Sim, o que acontece, né? Como a gente tem áreas mais distantes, essas pessoas, esses plantões das equipes, eles também precisam dessa formação. E na região onde eles estão até hoje, fica inviável eles acabarem vindo de Boqueirão para cá todos os dias, né? Então ele deu essa sugestão para nós, viu? Se eu conseguir vir uma, duas vezes, será que os outros dias a gente não consegue fazer online, né? Opa, aí deu os estalos ali, né, que a gente começou a montar tudo isso. Então a gente proporcionou também para essas pessoas
se formarem, terem formação, porque antes estava muito voltado para as áreas aqui de Lajeado e Teutônia. Então, para as áreas mais distantes, essa oportunidade também veio. Assim, a gente consegue ir formando mais pessoas nessas regiões, que para nós são muito importantes também, tão quanto, né? De nós ter profissionais cada vez mais capacitados e qualificados, né? Bom, são 5.000 quilômetros de rede com perspectiva de crescimento, com projetos de novas usinas. O que a Sertel projeta? Quanto que tem de funcionários hoje para atuação nas redes, Simão? E quanto que seria necessário frente à expansão da cooperativa? A Sertel, ela por talvez 3, 4 anos, ela ficou praticamente estagnada na área de energia em contratações. Porque a gente foi melhorando a qualidade de equipamentos, a gente conseguiu fazer digamos assim, eu tenho 270 funcionários na área de energia e ano passado eu tinha 263, 264, então o crescimento era baixo. E este ano agora, abrindo essas equipes do lado de cá, do lado de Lajeado, e mais um incremento nas equipes de Teutônia, nós saímos dos 260 para 300 funcionários. Então foi aí mais de 10% de crescimento no número de funcionários da área de energia. Quem Então, atua na na emergência, emergência, na manutenção, na exatamente. poda, Isso aí, é o pessoal religação. de campo. O pessoal de escritório, a gente quase não precisou mexer no contingente. Porque, por exemplo, eu tenho um centro de operações lá com 8 ou 9 pessoas. Se eu estiver monitorando 5.000 quilômetros de rede ou 7.000 quilômetros, esse número de pessoas é praticamente igual. O setor de projetos, se nós começarmos a fazer muitos projetos a mais, vou ter que incrementar um pouco o setor. Mas hoje consegue absorver. Então, fora isso, né, Daniel? Fora os funcionários fixos da Sertel, nós temos equipes terceiras que também poderão vir a fazer cursos no Senai, né? Essas equipes terceiras, elas estão fazendo projetos para a Sertel. Em alguns momentos, elas não têm o serviço da Sertel e prestam para outra distribuidora, né? Mas hoje, por exemplo, tem falta de terceiro para fazer serviço para nós, de tantos novos projetos que a gente tem em andamento. E complementando o Simão também, algumas áreas específicas aí que a gente tem da geração, que a gente vem investindo muito alto nisso. A gente acabou de reconstruir então a Salto Forqueta e estamos avançando agora ainda dentro desse ano, Felipe, nós fazer a Bom Retiro, que é na Eclusa aqui de Bom Retiro, do lado de Cruzeiro, de nós fazer essa usina. Baseado nisso, a nossa área de engenharia, por exemplo, dentro da Sertel, essa sim, essa cresceu 50%, 60%. Sim. A área de implementação das usinas, elas cresceram 80%, 90%. Então, essas áreas de investimento, Bom Retiro é uma obra de 3 anos. Então, a gente precisa estar com essas... Quando iniciar a obra, tem que estar tudo ajustado. Então, essa linha, sim, em termos gerais de toda a cooperativa Sertel, envolvendo indústria, o varejo, nós hoje estamos com 670 funcionários. E a força de trabalho, que daí entra mais os terceirizados, vai a 850. Então, a gente vê já uma demanda acontecendo e a gente evoluindo. Recentemente, a gente abriu 2 empresas dentro da Sertel Desenvolvimento, que é uma securitizadora, e também a Sertel Serviços. Esses 2 negócios, a gente vem crescendo devagarinho. Esse ano deu um resultado positivo, mês que vem também, e a gente vai evoluindo. Então, vai incrementando os nossos negócios para a gente conseguir crescer. Então, hoje, Sertel Serviços já está com 2 caminhões e uma equipe de plantão. Então, a gente vê esse movimento que daqui a pouco vai ter que ter o dobro disso. Então, esse crescimento, a gente aposta muito nos próximos aí 5 anos, talvez em algumas áreas vai crescer mais do dobro. Em outras não, mas a gente vê sim esse crescimento da Sertel. Afinal de contas também, a Sertel fez uma subestação, Simão, nós fizemos uma subestação agora em Forquetim em 2020, que atende a região toda aqui, Lajeado também. Agora, esse ano a gente já está dobrando a capacidade dela, colocando mais um transformador final do ano que vem, Simão, mais um transformador para atender a capacidade energética. Então, imagina, 2020 até aqui, não tinha aquela subestação antes. Agora tem, a gente vai ter que dobrar a capacidade dela. E além disso, ano que vem, mais uma subestação lá na região de Teutônia, em Linha Clara, também para atender. Então a gente sai de uma realidade
de 4 subestação, 2020 já foi para a 5ª subestação, em 2026 vai para a 6ª subestação. Então a gente vê que esse crescimento, quando a gente tem uma capacidade energética já grande, tu crescer 10% sobre um volume grande, muita então coisa. tu tem que estar muito Hoje são rápido. quantas economias atendidas? Hoje a Sertel atende 77 mil associados e a gente vem ligando, Felipe, 2.500 associados. O marco regulatório abre também uma oportunidade, né? Isso, o marco regulatório do setor elétrico, a partir final, como está escrito hoje, né, até final de 2027, início de 2028, as pessoas vão poder comprar energia no mercado livre. As pessoas que consomem pouca energia, vamos dizer assim, que a gente chama de Qualquer baixa um tensão. pode escolher Qualquer um, Felipe. qual a concessionária vai lhe oferecer Vai energia. oferecer a energia, o atendimento do fio, o atendimento do transformador. Continua na Isso é um mesma monopólio concessão. natural que nós temos hoje no país, atendido pelas distribuidoras e que elas são reguladas pela Agência Nacional de Energia. Mas a energia a gente vai poder para todos. Então, esse também é uma das estratégias da Sertel em fazer cada vez mais usina para ter a energia para a gente ali vender de uma forma do cooperativismo que a gente vem fazendo, uma forma barata, uma forma econômica, uma forma que rentabiliza o nosso associado, sempre com olhar para o nosso associado. O que é melhor para o nosso associado da Sertel em ter uma energia cada vez mais barata e principalmente, né, Felipe, renovável. Então a Exato. gente tem esse cuidado ambiental, a Sertel sempre teve esse olhar de nós sempre ir por esse caminho. Maravilha. Bom, o rumo vai chegando ao fim, nós estamos aí avançando nosso horário. Para fechamento, Jerry, eu sei que tem novidade por aí. O que tu pode antecipar para nós? Novidades no assunto que a gente está falando hoje, eu já dei o spoiler, então a Eu gente sei que está novos cursos, buscando- andamento, tem investimento que a FIES apresentou, vai ser ampliada a escola do Senai. Eu escutei também lá, eu escutei, Tá- Felipe, também. já está por dentro das novidades aí. Mas sobre o assunto da energia, enfim, da formação, curso presencial, então, que a gente está trazendo, em eletrotécnica, aprovação, provavelmente para início do ano que vem vai ter essa oferta. E sim, a gente teve a interiorização da Fiergs aqui no final de maio, onde sim está sendo olhado o Vale do Taquari como uma possibilidade do Senai ter investimentos bem importantes para a atualização de toda a operação. O Pra presidente ter- Cláudio Birk diz que vai aumentar a escola lá. Então, o presidente está olhando com muito carinho aí para a nossa região, para o Vale do Taquari, para realmente a região merece uma estrutura maior, mais ampla, que a gente consiga atender de forma mais diversificada setores que até então a gente não está atendendo, e estamos já começando um trabalho para O isso. Senai está com o quê? O movimento é 1.000 alunos por dia, mais ou A menos. gente aqui. tem hoje, gira em torno sempre de 1.000 alunos por dia, entre os 3 turnos, não baixa disso, né? Legal. Atendendo todos os programas, todas as modalidades e os cursos em company, que muitas empresas contratam o curso e desenvolvem lá dentro, né? Com os seus próprios funcionários. Mas realmente a estrutura tem 47 anos, né? O nosso Senai Lajeado, e as empresas crescendo automaticamente, e o Senai precisa acompanhar esse crescimento, porque são mais alunos que chegam para nós. Então, as novidades, eu tenho, sim, outros planos, né, que a gente oportunamente vai trazer. Eu tenho, que eu digo Senai, mas hoje já dá para adiantar que tem um olhar muito interessante de modernização e investimento aqui no Eu Vale. vejo que o próprio arranjo produtivo local de alimentos e bebidas também está encontrando dentro da federação, dentro dos organismos do setor produtivo, cada vez mais corpo, né? Tem sido cada vez mais olhado para o Vale do Taquari em relação à produção de alimentos e bebidas. Nesta área, como é que tem sido? Porque nós temos lá o técnico em alimentos, né? Nós temos outros projetos nesse sentido? Sim, na área de alimentos, os meninos aqui estiveram no Mundo Senai, inclusive, que inclusive bacana, né? conheceram o Senai um pouco melhor, como tu já é praticamente um senaiano, tu já conhece, mas eles foi a primeira vez que Primeira entraram em vez ali, todos os né? ambientes, e estamos com a oferta do operador de processo de alimentos e bebidas. É bem recente esta oferta, é um curso de 800 horas que veio justamente para uma necessidade também do setor alimentício que o Senai não atendia. E hoje a gente tem essa formação, que não é mais novidade, mas é bem recente esta oportunidade para os jovens aqui da região. Não temos o curso técnico em alimentos, mas temos esse operador de processo de alimentos e bebidas, que é 800 horas presenciais, que certamente dá uma bagagem muito sólida em
formação, rastreabilidade, manutenção mecânica e elétrica para a indústria de alimentos, além da produção, efetivamente, de produtos à base de materiais aí para sucos, bebidas e alimentos em geral. Perfeito. Jair Hibner, muito obrigado pela presença no Rumo. Saiba que as portas estão sempre abertas aí ao Senai e as novidades que vão surgir. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre reforço, ouvintes, o Senai é da região do Vale do Taquari. Vocês são todos convidados a conhecerem e aproveitar as oportunidades que a indústria deixa disponível para todos que queiram se qualificar, se desenvolver. No Mundo Senai nós fizemos um Rumo ao vivo lá e tinha, se não me engano, 150 vagas abertas. Como é que ficou a feira de oportunidades? Nós tínhamos naquela semana no Mundo Senai, que foi a primeira semana de junho, em torno de 150 vagas disponíveis lá sendo movimentadas naquele dia. Hoje a gente já baixou para 80, tem 80 vagas ainda, mas de fato hoje já chegou mais algumas, então é cíclico, né? Tá sempre pessoas sendo contratadas e vagas se abrindo, mas deu um resultado muito positivo porque várias pessoas, hoje ainda um professor me disse, mais 2 alunos no Mundo Senai foram vistos lá, apresentando trabalho, já foram chamados para entrevista. Então isso nos deixa muito felizes aí por este resultado. Perfeito. Simão, Gil, satisfação, muito obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. Para nós sempre vai ser um prazer poder estar aqui junto, conversando com o Gerson também aí. Como ele falou, né? Eu e o Daniel não conhecíamos aquela parte interna, gostamos muito. A gente sai de lá entusiasmado, na verdade, é muito bom. E eu aqui já estou pensando, cara, o que eu tenho lá na Sertel lá que eu poderia disponibilizar para vocês aí. Aqueles relés de subestação que a gente trocou por modelos mais atuais. Nós vamos dar um jeito, vamos largar lá para vocês. Vamos aumentar a baquete. Pode deixar aí. Não, isso é novidade. Com certeza. É novidade, Felipe. Pelo menos 2 relés aí a gente vai colocar lá para vocês a trabalhar, que é bem interessante. Na inauguração, o Daniel falou algo que é bom, nós que acompanhamos a história, a formação do Vale do Taquari, que acompanhamos, né, a consolidação da região, sabemos disso, sabemos da importância que temos de líderes locais, das organizações locais em construir, porque isso faz parte do perfil da comunidade. O associativismo, o cooperativismo, ele está na essência da população que formou o que nós chamamos hoje de Vale do Taquari. Mas o Daniel, ele falou que para além de formar profissionais para a Sertel, nós temos que formar para o Vale, para a nossa sociedade. E isso é muito legal. Parabéns, Daniel, e obrigado pela presença no programa. Capaz, Felipe, eu que agradeço aqui, acho que todos nós, né, de a gente estar junto e com certeza vem ao encontro daquilo que a Sertel tem na sua essência, que é impulsionar vidas e comunidades. Quando a gente tem esse propósito, a gente enxerga isso, a gente está junto com todos os nossos associados. A Sertel não é do nosso presidente Irineu, não é do vice-presidente Daniel, não é do Simão. A Sertel é de todos os associados da cooperativa. E esses associados que fazem a gente seguir evoluindo. A gente está ali, sim, na frente da Sertel, trabalhando, fazendo isso, para trazer melhores resultados para todos eles, investindo de forma cautelosa, dando resultado, porque afinal de contas, o cooperativismo ele precisa de resultado. E isso tudo, vindo ao encontro, a gente tem uma cooperativa aí que ano que vem vai fazer 70 anos de história, com as nossas atratividades todas que nós temos. A maior e a mais antiga do Brasil. Isso. De infraestrutura de energia, a Sertel é a maior cooperativa e a mais antiga do Brasil. Isso nos traz responsabilidades. Nos últimos anos, a Sertel ganhou como a melhor distribuidora do país e esse ano a gente ficou em segundo lugar como a melhor distribuidora. Então, isso nos traz responsabilidades que nós temos que seguir evoluindo. Também acho que faz parte, né, Felipe, de nós pedir cada vez mais a participação do nosso associado nas nossas assembleias. Esse ano a gente vem observando que esse número vem crescendo. Então a gente tem 6 assembleias de micro-regiões em todas as regiões que nós atuamos. E então no ano que vem, esse ano já está resolvido, né? Mas ano que vem, de nós ter cada vez mais a participação de vocês, ouvintes, que são os nossos associados, de estarem presentes em vários momentos. No momento que tem que
falar bem, no momento que tem que criticar também, no momento que tem que No pedir momento que também, tem que aprender que também tem a que respeito aprender do funcionamento do da funcionamento. governança da cooperativa. Eu acho que todo esse modelo aí faz a gente, impulsiona a gente para a gente conseguir seguindo essa história da nossa cooperativa, aumentando ela para os 80 anos, para os 90, enxergando esse nosso futuro. O setor elétrico vem mudando, como a gente comentou aqui, mas essa é a essência da nossa governança, essa é a essência de sempre escutar os nossos associados, o que nós temos que fazer, o que nos motiva a acordar todo dia, ir lá trabalhar com vontade, com isso, que nem temos na hora, que nem temos no Senai. Isso tudo eu acho que faz o emboço final. Muito bem, esse é o vice-presidente da Sertel, Daniel Luisec, muito obrigado pela presença no Rumo. Também o Simão Dil, diretor de operações de energia, muito obrigado. Obrigado. Prazer imenso conversar com vocês aqui, conhecer um pouquinho mais desse setor tão importante para a economia do Vale do Taquari e para a vida de todos nós, né? Jerry Ribner, diretor do Senai, muito obrigado. Agradeço e até Valeu. a próxima. Este é o Rumo, Futuro da Mão de Obra, ele fica por aqui, voltamos na próxima semana e o Rumo é num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do SEAT, Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomasi Logística. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima semana, tchau!